Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui, vou dar continuidade à aula de ontem, com geometria plana, tá? Vamos só fazer uma revisão aqui da geometria plana, deixa eu compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. Então, só voltando aqui um pouquinho para a geometria plana. A geometria plana é quando a gente tem somente o desenho, tá? Eu não tenho o volume, eu não tenho o corpo, é somente a parte do desenho, é uma face. Tá? Então, aí eu desenho 2D dela, duas dimensões. Então, aí eu tenho a parte de geometria plana. Bom, pensa no seu celular, com algum aplicativo, um desenho que tenha no seu celular, que ele está no plano, que é a sua tela. Tá? Uma folha de papel com algum desenho quadrado desenhado, por exemplo. Tá? Ele é um desenho 2D, ele não tem volume. Tá? Ele está simplesmente no plano, que seria o papel nesse caso. Na geometria plana, nós temos alguns conceitos de ponto, de reta. O ponto é aquela interseção ali entre é, dois lados, por exemplo, tá? Aquela a interseção. Nós temos reta, nós temos retas paralelas, retas perpendiculares, concorrentes. Tudo isso nós falamos ontem, tá? Aqui o exemplo de cada uma das retas, como se representa. Essas setinhas no início e no final falam muito sobre o que é essa reta, se é uma reta, se é uma semi-reta, um segmento de reta. Tá? Então é importante essa representação e é importante saber, porque se na prova cair, você sabe distinguir uma da outra. A gente viu também ângulo, a parte de ângulo, né? Aqui do lado tem um exemplo do triângulo, né? E em cada cantinho dele, em cada canto de um triângulo, eu tenho um determinado ângulo, certo? Então, aqui eu tenho, deixa eu colocar minha canetinha aqui. Então, aqui eu tenho um determinado ângulo, aqui eu tenho outro, tá? Sempre uma representação aqui. Assim, um ângulo reto é considerado aquele ângulo de 90 graus. Por exemplo, o quadrado, né? Um quadrado, ele tem todos os ângulos dele, né? Reto, formam um ângulo de 90 graus entre os lados dele. Um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus, tá? Entre 0 e 90 graus. Então, aí eu chamo de ângulo agudo, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho três ângulos agudos, são três ângulos menores que 90 graus. Um obtusângulo, tá? É formado por um ângulo obtuso, eu vou formar aqui um ângulo maior que 90 graus e menor que 180, tá? E agora vamos seguir com área e perímetro. Bom, a área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície, tá? Aquele preenchimento da superfície. E quanto maior a superfície da figura, maior vai ser sua área, né? Então, a gente fala a área de um terreno, né? A gente compra um terreno ou por lote, né? Ou área. O lote vai ter uma determinada área. Então, a área, por exemplo, um apartamento, uma casa, quando você vai comprar, você compra pela área. Quantos metros quadrados tem aquele apartamento, né? Então, quando eu tenho esse metro quadrado, centímetro quadrado, tá? Quando a unidade de medida que nós vimos está elevada ao quadrado, a gente está falando de área, certo? Então, eu comprei um Boa apartamento noite. na planta. Oi, Valdirene, boa noite, tudo bem? Não me decepciona, sempre Tudo aqui bem? comigo. Comecei agora É, em um assunto novo, fiz só uma revisão de ontem, e aqui falando de área, tá? Que expressa o tamanho de uma superfície, né? Aquele preenchimento da superfície, como no caso de um apartamento, de um terreno que a gente compra. Então, um apartamento, por exemplo, vou comprar um apartamento de 100 metros quadrados, tá? Então, esse metros quadrados, esse m ao quadrado, já me diz que é uma área.
tá? Porque eu Tá vou ter bom. uma multiplicação de dois lados aí, e eu formo essa área. E cada geometria, ela tem a fórmula específica para o cálculo da área, tá? Não é a mesma para todo mundo, não. Cada uma tem a sua particularidade. Ah, o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados que tem, tá? De uma figura. Então, por exemplo, o quadrado aqui. Esse quadrado aqui, na verdade, não é um quadrado, porque ele é um retângulo, né? Porque ele tem medidas de lados diferentes. Para ser um quadrado, precisava ser igual. Parece um quadrado, mas não é, de acordo com as medidas aqui. Então, o quadrado, ou esse retângulo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todos os lados dele. Michele, eu somo só 3 mais 2? Não, porque aqui em cima é igual à parte de baixo. Então, aqui em cima também tem 3 centímetros e o lado de cá tem 2 centímetros. Então, agora eu somo todos os lados. 3 mais 2 mais 3 mais 2. Isso aqui vai ser 10 centímetros. Então, o perímetro é muito fácil. Eu não tenho que me preocupar com fórmula. No perímetro, basta eu somar os lados. Se fosse um triângulo, eu somaria cada lado do triângulo, certo? E acabou. A área é diferente, a área eu tenho fórmula. No caso da área do retângulo, a gente vai ver isso também, tá? Que é só exemplo de área. A gente vai ter base vezes a altura, tá? Quem é a base? Essa parte aqui de baixo e a altura, essa parte aqui, que é esse outro lado aqui, tá? Mas se você multiplicar ao contrário, não tem problema nenhum, porque o resultado é o mesmo. Então, aqui, se eu tenho uma base de 3 centímetros e uma altura de 2 centímetros, isso aqui é igual a 6 centímetros quadrados, 6 centímetros quadrados. Por que, Michele, centímetro quadrado? Porque, veja só, eu estou multiplicando 2 centímetros vezes 3 centímetros. Isso aqui, 2 vezes 3 dá 6. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, quando você vai comprar uma casa, quando você vai comprar um terreno e etc., você vai comprar provavelmente em metro quadrado por esta mesma razão. Tá bom? Então, muito simples aí essa parte. Mas viu que tá a unidade ao quadrado, já sabe que é área. Aqui é um resuminho que eu achei na internet, né? Da geometria, com o que é o perímetro e com o que é a área de cada elemento, né, geométrico. Então, no caso aqui do quadrado, o lado aqui está mostrando que vale A, tá? O lado é um valor qualquer, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, tanto faz. A. Ele coloca aqui perímetro como 4A. Michele, isso é fórmula? Não. É porque o quadrado tem todos os lados iguais e o quadrado tem 4 lados. Então, é a mesma coisa que eu somar A mais A mais A mais A, que é igual a 4A, tá? E a área desse quadrado? A área desse quadrado é A ao quadrado. Por quê? É o A da base vezes o A aqui da altura, tá? É a mesma fórmula do retângulo, na verdade. Base vezes altura, só que no quadrado coincide desses valores serem iguais. Por isso que fica A ao quadrado, tá? Já que eu estou multiplicando o mesmo valor. Se fosse 2, seria 2 vezes 2, que dá 4, ok? O triângulo. Olha só. O triângulo, o perímetro vai ser a soma dos lados, tá? Aqui está mostrando A mais B mais C. Ah, mas o que eu quero falar do triângulo é que a fórmula dele, desse triângulo convencional, tá? É a base vezes essa altura aqui do triângulo dividido por 2. Isso não vale para todos os triângulos, tá? Tem triângulo que tem fórmulas diferentes. Esse daqui é o convencional que a gente usa, a gente pode fazer uma base vezes a altura dividido por 2, tá ótimo. Aqui tem um exemplo de um triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero, o que é que acontece com ele? Ele tem todos os lados iguais, tá?
E a fórmula dele é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho não, é bastante diferente. Eu tenho aqui, eu vou considerar o lado ao quadrado, tá? Vezes raiz de 3 dividido por 4. Isso aqui é gravado, tá, gente? Não tem muito por onde correr, não. Isso aqui tem que gravar. E o perímetro continua sendo a mesma coisa aqui, né? Aqui está como 3L, porque esse triângulo ele tem todos os lados iguais. Então, cada lado aqui está valendo L. Um paralelogramo. A paralelogramo é só eu somar aqui todos os lados, tá bom? Ah, esse lado A vai ser igual a esse lado daqui de cima, que também é A. Os opostos, tá? São iguais. E esse lado B também é igual a esse lado B aqui, que está o H, ok? De altura para a área. Então, é a mesma forma de eu fazer um retângulo, tá? Então, eu só vou somar essa galera aí, se não lembrar que é 2A mais 2 vezes B, tá tudo certo. O perímetro, a gente sai somando os lados. Agora, a área dele vai ser a base, que é aqui esse A, tá? Vezes a altura, tá? Onde tem um H. Então, a fórmula dele é a fórmula de um quadrilátero qualquer, tá? Um retângulo tem essa fórmula, um quadrado tem essa fórmula, enfim, então um quadrilátero qualquer aqui. Um losango. Um losango a gente vai trabalhar com as medidas das diagonais, tá? Para fazer o perímetro, a gente soma os lados aqui do losango. Aqui a gente tem 4 lados iguais. Não necessariamente esses lados do losango vão ser iguais, tá? E a área vai ser essa dimensão maior, essa parte aqui maior, e essa daqui menor, tá? Então, eu tenho D vezes D, pequeno, né? Pode ser qualquer letra, mas você tem que saber que essa parte maior é um cruzamento, né? Pega esse cruzamento, multiplica e divide por 2, tá? Essa é a área. O trapézio, a área do trapézio. A área do trapézio, nós que a gente tem uma base maior aqui, e aqui em cima não é o mesmo tamanho. O trapézio, essa parte aqui dele, superior, ela é menor, tá? Então, tá B maiúsculo para mostrar um Bzão, né? E um Bzinho. Então, vai ser, entre parênteses, essa é a base e essa parte superior, a gente chama de base menor. A base maior, a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Lembra do parêntese, tá? Porque aqui, se você faz esse valor, você soma e multiplica por H, pela altura. E depois divide por 2. Ok? Tá tranquilo até aí, Valdirene? Estou prestando atenção. Qualquer coisa pode me interromper, tá certo? Certo. A circunferência ela foge um pouquinho de todas as outras, tá? Eu não tenho altura, eu não tenho base, é bem diferente. A circunferência, se a gente pegar e medir a dimensão maior dela aqui, esse tamanho maior aqui dela que está no meio, a gente tem o diâmetro, tá? Então, o diâmetro dela é essa extensão dela toda, de uma ponta a outra, da parte maior dela. E o raio, que é aqui onde está marcado, tá? O raio é a metade desse diâmetro, tá? E a gente costuma trabalhar muito com raio. Então, assim, para o comprimento, Michele, como é que eu vou somar aí os lados? Não tem lado para eu somar. O comprimento de uma circunferência nada mais é do que 2πr, tá? E quem é π? Π, por convenção, tá? Aproximadamente, π vale aproximadamente 3,14. Se a questão não te der um valor de π, você considera 3,14. Tem questões que eu vejo que considera 3,1, mas vem escrito na questão, tá? Se não vier escrito, 3,14 é o valor de π. Então, o comprimento, né, dessa circunferência é 2 vezes 3,14 vezes o valor desse raio.
Esse raio pode ser de 2 centímetros, 3 centímetros, 1 centímetro. Tudo vai depender também dessa circunferência, tá? E já sabe que raio é a metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio, né? Então, às vezes, a questão te pede o comprimento, mas ela não te dá o valor do raio, ela te dá o valor do diâmetro. E você quer o valor do raio, então já sabe que é só dividir o diâmetro por 2. E a área? A área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Então, 3,14 vezes o valor do raio ao quadrado, certo? Então, essa partezinha aqui que eu falei agora foi da geometria plana. Esse material vai servir também como base para quando a gente entrar em geometria espacial. A geometria espacial, como a gente pode ver, ela tem corpo, ela tem volume, tá? Então, olha aqui, uma esfera, lembra de uma bolinha de gude, uma bola de futebol, uma esfera e um círculo, tá vendo? O círculo é só aqui a parte 2D num plano, e a esfera, ela tem corpo. Aqui eu tenho um cone, tá? Lembra daquele chapeuzinho de aniversário, né? Um cone, ok? Aqui alguns troncos, né? Quando eu tenho a figura cortada, pirâmide, tá? Prisma. A gente tem várias figuras, o cilindro, que é muito comum. Todos eles têm um corpo, têm um volume, certo? E a gente vai entrar já já nesse assunto. Então, falando um pouquinho das figuras geométricas, né? O retângulo, ele é um paralelogramo, tá? Cujos lados formam ângulos retos entre si. O que é mesmo um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Então, ó, eu tenho 90 graus em cada canto dele. Esses quadradinhos aqui com um pontinho no meio representam esses 90 graus. Por isso, possui dois lados paralelos verticalmente e os outros dois paralelos horizontalmente. Então, aqui ó, tenho esse lado aqui é paralelo com esse e esse outro lado aqui é paralelo com esse. E os lados opostos, ele vai ter o mesmo tamanho. Bom, então, esse lado tem o mesmo tamanho desse e esse daqui tem o mesmo tamanho. Para fazer a área, eu calculo a base vezes a altura, como eu falei, né? Então, aqui um retângulo de 6 por 4, eu vou multiplicar 6 vezes 4, 24, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, 6 centímetros vezes 4 centímetros é igual a 24 centímetros quadrados, ok? Quadrado. O quadrado também é um paralelogramo em que os quatro lados são iguais e os ângulos eles são congruentes, tá? Eu tenho os ângulos iguais também de 90 graus aqui. Ah, e a área dele é calculada exatamente igual à do retângulo, só que como a gente já sabe que ele tem os lados iguais, se eu tiver apenas uma informação aqui, 4 metros, e eu sei que ele é um quadrado, então é 4 ao quadrado, certo? Ou eu posso fazer a mesma coisa, eu fazer 4 vezes 4, que é igual a 16 metros quadrados. Lembrando que em área, a gente sempre usa a unidade ao quadrado. Um triângulo convencional, tá? Base vezes altura dividida por 2. Então, na maioria das situações, usamos as medidas da base e da altura de um triângulo para calcular a área. Então, nesse caso aqui, se eu tiver uma base aqui de 4, tá? 4 centímetros, e a minha altura aqui, dessa ponta aqui do meio dele, é sempre da ponta a altura, tá? A altura máxima dele. E aqui for 5 centímetros. Então, eu vou ter a área o quê? Base, que é 4 centímetros,
vezes a altura, que é 5 centímetros, dividido por 2. 4 vezes 5, 20, por 2, igual a 10 centímetros quadrados. Ok? Então, base vezes a altura dividido por 2. Dúvidas? Não, tranquilo. Não. O losango. Então, a gente tem aqui que o segmento PR, nesse caso, tá? A parte maior do losango, tá? O comprimento maior desse losango, é o que a gente chama de D maior, né? D minúsculo, que é representar a diagonal. E o segmento QS representa a diagonal menor, que é esse segmento aqui, QS. Então, a área desse losango vai ser a metade da área do losango, cujas dimensões são as medidas D maiúsculo e D minúsculo. Trocando em miúdos, eu vou pegar essa parte maior, multiplicar pela parte menor, de uma ponta a outra, e dividir por 2, certo? Então, se esse D for 6 centímetros, e esse D aqui for 4 centímetros, eu vou ter 6 vezes 4 dividido por 2. Isso daqui dá 24 por 2, que é igual a 12. 12 o quê? A unidade que tiver ao quadrado, nesse caso que eu coloquei centímetro quadrado. Ok? Trapézio. No trapézio, a gente tem aqui essa extensão aqui, essa base maior, tá? Que é representada pelo B maiúsculo. E a base menor, que é essa aqui de cima, representada pelo B minúsculo. Esse trapézio pode estar em uma outra posição? Pode, tá? Ele pode estar rotacionado. E você só precisa identificar quem é a base maior, a base menor e a altura e acabou. Tá? Ele não precisa estar bonitinho assim, não. Ele pode estar rotacionado. Então, eu vou somar essas bases e multiplicar pela altura. Quem é a altura? A altura é o ponto máximo que eu tenho. Então, a minha altura vai desse ponto aqui até aqui. Poderia ser também desse ponto aqui para baixo, tá? Também daria a minha altura. Então, é a parte máxima que eu tenho aqui dele, a altura. Então, base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, digamos que aqui eu tenha 6 centímetros de base maior, 4 centímetros de base menor e, deixa eu ver, e 3 centímetros de altura. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar a base maior, que é 6, mais a base menor, que é 4, multiplicado por 3, dividido por 2. Dentro do parênteses, eu faço a soma, que dá 10, vezes 3, dividido por 2, que é igual a 30, por 2, que é igual a 15. 15 centímetros quadrados, certo? Então, essa foi a do trapézio. No paralelogramo, por que a gente considera o paralelogramo base vezes altura, né? Se ele é inclinado. Quando a gente pega, né, um paralelogramo, se eu marcar aqui, né, ele tem esse formato aqui, se eu pegar esse pedacinho aqui, que forma um triângulo, tirar ele daqui e passar ele para a parte da frente, como nessa figura aqui, ele vira um retângulo. Então, por isso que ele é a mesma coisa de base vezes altura, tá certo? Ele acaba funcionando como igual a base vezes a altura do nosso
do nosso retângulo. E o círculo? Bom, chegamos aqui no círculo. A área do círculo, qual que é a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado, tá? Tô colocando o quadrado aqui. Πr ao quadrado, tá? Então, a gente tem um raio, que é essa metade aqui, e o nosso π, que é 3,14, tá? Então, digamos que esse raio R seja igual a 2 centímetros. A área da circunferência vai ser igual a π vezes R ao quadrado, 3,14 vezes 2 ao quadrado, 3,14 vezes 4. Fazendo 3,14 vezes 4, 16, 4 e 1, 5, 4, 3, 12. Duas casas decimais. Então, aqui, 12,56 centímetros quadrados. Ok? Simples? E aí, me conte. Tá só observando, tá entendendo? Estou observando. Eita! Se quiser que eu faça de novo, eu faço. Que eu explique de novo, eu explico. Não, pode seguir. Então, tá bom. A você, viu? Pentágono. Pentágono. Lembra do penta? Pronto. 5, né? Pentágono, nós vamos ter 5 lados, ok? Então, a partir do centro, vamos decompor esse pentágono em triângulos, que são isósceles e congruentes. Em cada um desses triângulos tem isso. Então, a gente vai ter a base do triângulo, que corresponde ao lado do polígono, e cuja medida vamos indicar por L, tá? Que é o lado. E a altura relativa da base do triângulo. Vou voltar aqui para mostrar um pentágono, porque se eu for desenhar um pentágono, vai ser um desastre. Então, vou aqui para o pentágono. Então, aqui nós temos o pentágono, 5 lados, certo? E o que ele quer dizer? Ele vai formar triângulos aqui, ok? Quantos triângulos eu formo? Faz de conta que são triângulos iguais aqui, tá? Porque a prova desenha muito bem. Então, aqui, ó, nós temos 5 triângulos aqui, ok? Faz de conta que eu estou partindo uma pizza, só com uma pizza com o formato de um pentágono, tá? Então, cada fatia dessa é igual e a gente vai utilizar a fórmula lá de acordo com a área do triângulo. É como se eu calculasse separadamente a área de cada triângulo desse, tá? Então, só que como os triângulos são iguais, eu vou ter o mesmo valor, então eu vou multiplicar aquela fórmula do triângulo por 5, tá bom? Então, aqui é o meu L, tá? Eu tenho um lado aqui e eu tenho uma altura, ok? Então, vou voltar aqui. No meu pentágono. Pronto. Então, aqui é a área de cada triângulo, né? O lado vezes a altura, dividido por 2, tá? Como eu tenho um pentágono, e são cinco lados, e eu formo esses 5 triângulos, eu vou pegar 5 e vou multiplicar por essa fórmula aqui, porque eles são todos iguais, então eu posso fazer isso. Então, logo, a área de um polígono regular é dada por N, L vezes A sobre 2. Michele, você não falou agora que era 5, porque era um pentágono. E agora você está falando de um N, mas é o seguinte,
Lá em cima, na mesma figura, a gente tem do lado, né? Um hexágono, por exemplo, funciona da mesma forma. Eu vou pegar e vou dividir em triângulos, eu vou ter 6 triângulos. Então, no caso de um hexágono, eu utilizo 6 aqui nesse N, tá? Se eu tiver uma forma com 7 lados, igual aquela, eu vou multiplicar por 7. Se eu tiver uma com 8, tá bom? Eu multiplico por 8, tá bom? Aqui eu estou multiplicando por 5, porque é um pentágono. O pentágono tem 5 lados. Tudo certo? Certo, Tranquilo, favorável. tranquilo. Hoje você não está falando comigo direito. Eu tô com a garganta um pouco ruim desde ontem. Hum. Que bicho te mordeu? Eu já ia falar assim, tá chateado, alguma coisa assim. Não, não, é a garganta mesmo. Eu tô com dor de cabeça desde ontem. Eita, E não passa com nada. é ruim mesmo, é chato. Mas tá aqui na aula, né? Vamos distrair, né? Que a gente aqui distrai, a gente aprende e distrai ao mesmo tempo, né? É, E um certeza. exercício que eu peguei da própria apostila de vocês. Observe as formas e as medidas das praças onde Carlos costuma fazer sua caminhada. Então, a gente tem 2 formas aqui, tá? As segundas e quartas, Carlos dá 18 voltas em torno da praça triangular. Quantos quilômetros ele caminha? Então, tem 2 praças aqui. Qual dessas é a triangular? A primeira, né? Quantos do quê? Qual dessas praças é a praça triangular? A primeira. Então, é ela que eu vou considerar para efeito de cálculo. A outra eu não vou usar para nada. Era só para saber se vocês sabiam distinguir uma coisa de outra. Ah, triangular. Então, ele está falando que ele dá voltas, tá? Carlos dá 18 voltas em torno da praça. As segundas e quartas, Carlos dá 18 voltas em torno da praça triangular. Então, quanto que ele caminha em quilômetros, tá? Então, aqui eu vou ter que transformar de metro para quilômetro. Acho que tá ruimzinho para enxergar aí, mas aqui é 65 metros, aqui tem 60 metros e aqui tem 50 metros. Se ele dá a volta, eu vou calcular área ou perímetro. E aí, Eu não sei. se ele dá a volta, eu vou calcular o perímetro, que eu vou somar os lados, tá? Se ele ficasse andando aqui em cada pontinho desse da praça, aí eu calcularia a área da praça. Mas como ele dá a volta aqui na praça, ele vai dando volta na praça, então eu vou ter que calcular isso aqui. Então, o perímetro dessa figura, perímetro, vai ser igual a 65 mais 50 mais 60. Isso daqui dá quanto? 65 mais 50 vai dar 115. 115 mais 60, 175 metros. Não vai ao quadrado porque eu estou só somando, tá? É perímetro. Perímetro não eleva ao quadrado. E ele dá quantas voltas? Ele dá 18 voltas. Então, de 175 vezes 18, que dá 40. 8 vezes 7 dá quanto? 56? Tô certa? Vou olhar aqui no tabuado. Cadê a tabuada? Vou olhar aqui agora. 8 vezes o quê? 48. 8 vezes 7, 48? Não, 56. 56, né? É. Então, 8 vezes 7, 56, mais 4, 60. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. 1 vezes 5, 5, 7.
0, 4 mais 7, 11, 3. 3.150 metros. Como é que eu transformo isso para quilômetro? Lembra aí da nossa tabelinha para transformar para quilômetro? Eu diminuo esse valor, eu aumento. Se a vírgula está aqui, depois do zero, ela vai para onde? É pra E quanto? frente, né? Hã? Vai pro começo, né? Então, eu tenho aqui, ó, se eu tenho aqui metro no meio, né? Aí aqui eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, quantas casas eu vou ter que andar? Uma, duas, três. Então, a mesma coisa aqui. Uma, duas, três. Tá? Então, quanto que ele anda? Quanto, quanto que ele anda? Se eu for considerar um dia só, tá? Eu achei essa questão um pouquinho às segundas e quartas-feiras, né? Ele dá 18 voltas. Se for por dia, ele vai andar menos de 4 quilômetros. Se for nos dois, considerando os 2 dias da semana, a gente considera mais de 5 quilômetros. Por que mais de 5 quilômetros, Pro? Porque se eu multiplicar aqui em um dia, que em um dia ele anda isso. Mas se eu considerar que a questão que é a segunda e quarta-feira, tá? Aí eu vou ter que multiplicar esse valor por 2, que vai dar mais de 6, tá bom? Então, que é mais de 5. Então, eu acredito que seja menos de 4 quilômetros, que é um dia só, tá? Não está muito bem especificado. Vamos lá. Outra questão aqui. O pessoal da escola em que a Helena estuda está empenhado em fazer bandeirinhas para enfeitar a festa de final de ano. A medida da base é de 30 centímetros e a altura é igual a 3/5 da medida da base. Qual é o desenho de uma bandeirinha? Quem me fala o desenho de uma bandeirinha? Agora pegou, né? Agora pegou, né? Então, a gente tem dois tipos de bandeirinhas. A gente vai fazer aqui ao vivo, tá? O ruim é se tiver os dois valores. A gente tem aquela bandeirinha que é retangular, ok? E a gente tem a bandeirinha que é triangular. E ela fica assim, tá? Eu acho que ele está falando da bandeirinha triangular. Vamos fazer as duas para ver se tem um resultado? A altura, né? A altura é 3/5 da base. 3/5 da base vai ser igual. Então, a altura é igual a 3/5 de 30. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 30, que dá 90, dividido por 5. Isso aqui vai dar 6, 3, 18. Isso aqui é igual a 18, ok? Se eu considerar o retângulo, a gente tem 30 e tem 18 de altura. 30 vezes 18, a gente vai ter 0 aqui. 8 vezes 3, 24. 0 e 3. 0, 4. 2 mais 3, 5. 540 centímetros quadrados. Então, o retângulo não é como eu pensei. A bandeirinha que ele fala é aquela bandeirinha triangular. Que a gente vai ter uma base. Se eu rotacionar essa bandeirinha, eu fico com isso aqui.
base vezes a altura. Tá? Então, a minha base, ela é 30. A minha altura é 18, dividido por 2, que é a fórmula do triângulo. Então, 30 vezes 18 a gente acabou de fazer, 540, dividido por 2 vai dar quanto? 54 por 2 dá 270 centímetros quadrados. A gente tem resposta? Tem. Então, letra A, e é essa bandeirinha aqui. Ok? Entendido? Entendi. Diego, você tá aí? Ou só tá logado? Não falou comigo, deve estar só logado. Vamos lá. Qual a área da figura abaixo? Tem uma seta, tá vendo? Uma seta. Qual a geometria da seta? Eu não tenho uma fórmula específica para a geometria da seta, mas eu posso pegar essa parte aqui da seta e eu verifico que ela é um retângulo, tá? Então, aqui, essa primeira parte da seta, né, é um retângulo. E o restante da seta, né, digamos assim, a cabeça daqui da seta, é um triângulo. E aqui ele dá as medidas. Então, aqui a gente começa fazendo a área do retângulo e depois a área do triângulo, tá? Então, nesse retângulo aqui, eu tenho uma base de 10 centímetros, que está mostrando aqui, e uma altura de 3 centímetros. Então, a área do retângulo, eu coloco essa letra minúscula aqui, tá? Pequenininha, que é só para distinguir que eu vou fazer a do triângulo também. Vai ser igual a base vezes a altura. A área do retângulo é igual a 10 vezes 3. Então, essa área do retângulo é igual a 30 centímetros quadrados. E o triângulo, a área do triângulo vai ser a base do triângulo, tá? Note que aqui tem uma outra dimensão, que é de 1,5, tá? Depois que eu saio aqui do corpo do retângulo, ele expande em 1,5 centímetros para cada lado. Então, a base desse retângulo vai ser os 3 centímetros daqui, do meio, tá? Que vale 3 centímetros igual aqui, mais 1,5 mais 1,5, tá bom? Então, a base do nosso retângulo é igual a 6 centímetros. Então, base vezes altura sobre 2, a área do triângulo vai ser igual a 6. E ele aqui mostra também, ó, essa altura, ó, ele chega no ponto máximo, tá? É como se tivesse aqui dentro esse tracejado, vale 6 também. Então, minha altura também vale 6 sobre 2. 6 vezes 6, 36, dividido por 2. Isso daqui dá quanto? Essa área dá 18 centímetros quadrados. Então, a área dessa seta total, então a área total vai ser igual ao 30 do retângulo, mais o 18 da outra parte do triângulo. Isso daqui é igual a 48 centímetros quadrados. Ok? Então, quando eu tenho uma figura que eu não tenho uma área, uma fórmula de área e tal, eu particiono essa figura para elementos conhecidos, até que eu consiga essa área. Qual a área do triângulo abaixo? Aqui a gente tem Professora, uma... boa noite. Noite, Diego, tudo bem? Achei que estava só logado. Na verdade, eu cheguei agora, minha esposa que ela abriu o aplicativo e já deixa já disponível, só que
Cheguei agora, a rinite tá atacada, eu tô com dor de cabeça, eu não vou conseguir assistir a aula da senhora hoje não, entendeu? Todo mundo barreado hoje. Você com rinite, Valdirene com a garganta. Rapaz, esses meus alunos E já dor de querem, cabeça também. Tá já querem, complicado, tá complicado. já querem É me esse livrar de tempo de chuva, aqui tá chovendo aula, viu? demais. Me abandonam. Estão me ouvindo? Oi? Amanhã, amanhã é Tô nosso último encontro. Eu quero todo mundo aqui. tranquilo, tranquilo. É porque hoje eu não tô legal mesmo, entendeu? Ó, sabe o que é que eu vou querer amanhã? Um café. E Quem é que vai fazer um café para mim? não tem problema não, Fá. Um café para Eu mim? Vai também me entregar faço. da frente, né? Quando eu dou aula presencial, meus alunos, né? Eles sabem, eu sou viciada em café. Aí, quando eu dava aula na turma da manhã, principalmente, eles já vinham assim com café para mim. Eu tinha uma aluna que me levava uma garrafa térmica, no nível que Nossa, é é. viciada mesmo, né? Sou, no intervalo de toda a aula, eu ia tomar café. É, mas eu também sou assim, viu? Gosto de café. Agora, no remoto, eu não posso tomar café com vocês. Eu fico chateada com isso. Eu tô até com a xícara aqui, que eu tava tomando É, café cedo. eu vou pegar a garrafa ali e despejar aí na xícara. Minha xícara pequenininha, né? Pois é. A minha também é assim grande, viu? Pra Tem tomar uma xícara menorzinho. aqui diferente. E aí, quando eu não posso tomar café com vocês, eu fico chateada com isso. Eu adoro tomar café e conversar com as pessoas, né? Mas vamos aqui. Tá bom, Diego, melhoras para você, viu? Mas amanhã compareça, que é a nossa última aula. E venha doente mesmo, viu? Não quero saber, não. Tá bom, professora? Desculpe aí, viu? Nada. Vamos lá, Valdirene, você que fica aqui firme e forte, bora. Área do triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? A gente acabou de fazer. Triângulo. Triângulo. Base vezes. E Nossa. aí? A gente acabou de Ah, fazer aqui na questão anterior, a seta. A seta, a gente tem um triângulo aqui na seta. Base vezes altura dividido por 2. Qual é o valor da minha base aqui? 10 mais 3, né? Porque aqui tudo é minha base. Então, a base é. é igual a 13. E aqui a minha altura, não sei se dá para ver direito, é igual a 8. Tá? Então, vamos lá. A gente tem 13 vezes 8 dividido por 2. Vamos fazer o cálculo aqui de 13 vezes 8. 24, 104. 104 dividido por 2 é igual a 52 centímetros quadrados. A área do retângulo, a área do triângulo e a área da circunferência, a do trapézio também. Tem que estar na veia. Tem que estar na veia, tem que estudar, praticar, fazer, escrever, ficar rabiscando papel. Tem que estar na veia, não pode esquecer essas quatro. Viu? É tipo tabuada, tem que estar na veia. É, passar pro caderno É. e desembolar, né? Nas figuras geométricas a seguir, marca a alternativa que possui somente figuras planas, ó. Lembra do que é figura plana, tá? Então, letra A. Cubo, triângulo, pirâmide, circunferência. Só tem figura plana aí? Não. Não, né? Por que não? Porque triângulo não é plano. E Oi? pirâmide também não. Cubo não é, e Triângulo pirâmide, também não. triângulo e circunferência são figuras planas. A gente viu elas agora. Ai, eu errei. Quadrado, retângulo, cone e trapézio.
São figuras planas todas? Algumas não. Algumas, mas qual delas não é plana? Cone e trapézio, não. Só o cone que não é. Trapézio a gente falou dele. Ah, Trapézio é é. aquele que tem aqui. A É esse mesmo. pessoa desenha bem, viu? Faz de conta que é um trapézio aqui, viu? Mas a ideia é essa daqui. Vou até apagar de vergonha. Deixa aí. Pentágono, círculo, quadrilátero e triângulo. E aí, todas são? Não. Quem é que não é? O círculo, né? Oxente, o círculo é. O círculo é plano. Ai, meu Deus. Peraí. O pentágono é plano, que eu dei o exemplo da figura, que a gente multiplicou por 5. O quadrilátero é um caso de um retângulo, um quadrado, um quadrilátero. E o triângulo também é plano. Triângulo, né? O triângulo também é plano. Todo mundo aqui é plano. Ah, tá. Aqui embaixo a gente tem esfera, retângulo, prisma. Esfera não é plano, né? Eu dei o exemplo da bola de gude, da bola de futebol, a esfera não é plano. E o prisma também não é plano. Você tem volume. Então, letra C. Ah, uma praça será construída no formato de um círculo de diâmetro medido 12 metros. Então, a gente tem um círculo. Vou tentar desenhar um círculo aqui. Pronto. Um círculo. Ele está falando que é o diâmetro que mede 12 metros. Então, é daqui, ó, para cá. 12 metros. Para a preservação da área verde da cidade, a prefeitura determinou que 60% dessa praça deve ser composta por área verde. Utilizando o π como 3,1, tá vendo? Não 3,14, podemos afirmar que a área verde da praça mede em metros quadrados aproximadamente. Então, olha só, primeiro eu vou ter que saber a área desse círculo, certo? Para depois eu saber desses 60% de área verde. Ele me deu o diâmetro, eu preciso do raio. O raio é igual ao diâmetro dividido por 2, que é igual a 12 por 2, que é igual a 6, tá? Então, meu raio é de 6 metros. Qual é a fórmula da área da circunferência? A área da circunferência é igual a πr ao quadrado. Então, a área da circunferência vai ser igual a 3,1 vezes 6 ao quadrado. A área da circunferência vai ser igual a 6,1 vezes 36. Aí agora a gente vai ter que calcular quanto é 6,1 vezes 36. 6,1 não, 3,1. Então, eu tenho aqui 36 vezes 3,1. 6, 3, 18, 9, 10. 6, 3 com 8, 11, 1 e aqui 1. A gente tem uma casa decimal, então 111,6 metros quadrados. 60% disso daqui é de área verde, que é o que ele quer saber, tá? Podemos afirmar que a área verde da praça mede em metros quadrados aproximadamente, ou seja, aqui não vai dar um número exato. Então, 60% vai ser 60 vezes 111,6 dividido por 100. Então,
Vou cortar só um zero aqui, né, que eu tenho disponível. Vou fazer esse valor aqui vezes 6, dá 36. 6 vezes 1, 6, 9, 6 e 6. Quantas casas decimais eu tenho? Uma só. Então, 669,6. Só que aqui ó, eu ainda vou dividir por 10. Se eu estou dividindo por 10, eu ando a casa reduzindo aqui esse valor, tá? Uma casa, 10. Uma casa, lembra de potência de 10, ou então faz a divisão. Isso daqui vai dar 66,9 metros quadrados. Lembrando de aproximação, essa casa aqui, né, como ele quer um valor aproximado, 9, eu aproximo para 10, né? Para 10 eu vou somar uma unidade do outro lado. 67. Letra E, né? 67 metros quadrados. Simples assim. Ok? Ok. Entendeu tudo que eu fiz? Onde eu cortei, onde eu simplifiquei? Eu tô observando. Tá observando, tá entendendo? Eu tô observando. Tô Eu prestando quero atenção. entender. Tamo menorzinho aí, mano. Nessa hora eu não posso mais tomar café, não, porque senão eu não durmo. Eu tomo nem que seja um golinho. Também não posso exagerar, não. É o último horário que eu tomo café, 18 horas. Senão eu tenho problemas para dormir. Eu já É, tenho eu também problemas para tenho. dormir por natureza mesmo. O Mas aí café, toma aquele eu descafeinado. não gosto. De Não, vez em quando faz mal. não gosto não do descafeinado. Aí era para interromper o café até 3 horas da tarde, né? Recomendação médica, mas eu só interrompo às 18. Se eu for além disso, eu não durmo. E eu já tenho muita dificuldade para dormir. Eu também tenho, mas eu tenho que tomar nem que seja um golinho. É Eu bom, não né? exagero também. É ótimo. Eu tomo uma garrafinha de 250 ml antes de treinar, de tarde. Tomo café de manhã quando eu acordo, tomo esse café de tarde. E quando eu volto da academia também eu tomo café. Pra dar energia, né? É meu pré-treino. Ou tem que ser. Vamos lá. Marcelo comprou um terreno que possui formato de um retângulo. Qual é o formato de um retângulo? Ah, vou eu desenhar um retângulo agora. Olha só, a vergonha que a pessoa passa. Oxe, se joga. Então, aqui, digamos que seja um retângulo, tá? A tela do computador é um retângulo. A tela do nosso celular é um retângulo, tá? Uma janela, normalmente, é um retângulo. Então, temos vários exemplos aí de retângulo. E esse retângulo ele tem dimensões de 27 metros de largura por 12 metros de comprimento. Ah, eu falei o contrário aqui, mas não importa não, porque dá no mesmo. Sua irmã, Tatiane, comprou um terreno com a mesma área, entretanto, com formato quadrado. O terreno da irmã dele é um quadrado. Um quadrado tem que ter todos os lados iguais. Só que ele está dizendo que a área do retângulo é igual à área do quadrado, tá? Mas aqui nós temos lados diferentes. Como é que eu vou fazer isso? Então, sua irmã Tatiana comprou um terreno com a mesma área, entretanto com formato quadrado. A medida do lado do terreno de Tatiane é. Como é que eu vou saber qual é a medida do lado de Tatiane? Veja só, primeiro eu tenho que achar o valor da área do retângulo, né? Então a área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura, que é 27 vezes 12. Quanto que dá isso, 27 vezes 12? Não sei.
2 vezes 7, 14. 2 vezes 2, 4, como 5. 7 vezes 4, 12, 324. Então, a área do retângulo, a área dele aqui, tem 324 metros quadrados. Como é que eu vou achar essa área, esse lado do terreno quadrado de Tatiane? Se aqui a gente tem, né? É igual, né? Lembra que eu falei, é A ao quadrado, mas é só lembrar é, que é base vezes altura também, mas tem o mesmo valor. Pega esse valor todo e divide, né? Então, como é que desse 324 eu vou chegar aqui em um lado? Qual é o contrário? Aqui, né, seria A ao quadrado. Qual é o contrário da potência? A raiz, né, que a gente viu um pouquinho antes. Raiz de A. O lado vai ser raiz de A, tá? Então, aqui, para eu achar o valor desse lado, eu vou ter 324, raiz de 324. 324 é um número quadrado? Não faço ideia. Tem que fatorar. Deve ser 324. 324 dividido por 2 dá quanto? Eu vou usar aqui a calculadora hoje para me auxiliar. 324 dividido por 2, 162. 162. Por 2 vai dar quanto? 81. 81 por 2 vai? Não, 81 é o número quadrado, vai por 9. Por 9, que dá 9. Por 9, que dá 1. Então, olha só, 2 ao quadrado vezes 9 ao quadrado. Então, quando eu fatorei aqui, vai ser raiz de 2 ao quadrado vezes 9 ao quadrado. O que foi que eu falei na aula de radiciação? Quando eu tenho um expoente igual ao índice, eu faço o quê? Eu corto e jogo a base para fora, né? Então, aqui eu cortei. E aqui o 9 também, ó, está elevado ao quadrado, eu corto e jogo a base para fora. Não ficou ninguém dentro dessa raiz, tá? Então, sim, 324 é um número quadrado, e esse número é 18, tá? Então, o lado do quadrado do terreno de Tatiane vale 18 metros, só metro, tá? Que é o lado que vale, não é a área dela, não, 18 metros. Então, aqui, ó, letra D. Pegou a visão? Às vezes a gente tem que fazer Peguei. alguma coisa assim, Até chegar lá, mas calcular tudo a bem. área. Pô, mas eu quero o lado do quadrado, não é do terreno que eu calculei a área. Raiz nele, né? Então tem que ter esse feeling de saber o que é que vai fazer naquele momento ali na prova. Ok? O importante Uhum, é acertar a questão, nem que seja chutando, mas o importante é garantir a questão. Tá? beleza. A área de um terreno triangular é de 196 metros. Triangular, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Não pode esquecer isso. Ah, então, a área do, do triângulo é essa daqui. Só que ele já está me dizendo que a área dele é de 196 metros quadrados. Ele já está me dando o valor da área. Se a medida de um dos lados desse terreno é igual a 14 metros, qual é a altura? Então, olha só. Ele quer saber a altura do triângulo. A área é 196. Então, ó, eu coloco 196, onde representa a área, que é aqui antes da igualdade, tá? A área vale 196 metros quadrados. Ele está me dizendo que o lado do triângulo vale 14 metros. E que ele quer saber a altura.
olha só tem uma variável aqui, né? Que é o H, que eu preciso achar. O que é que eu vou fazer aqui? Cruz credo. Simples assim. 196 vezes 2 dá quanto? E aí, 196 vezes 2, 392. 392 vai ser igual a 14H, né? Porque aqui, quando eu já falei, né, que quando não tem nada embaixo, a gente considera 1. 14H vezes 1. Então, 14H. Eu vou só inverter isso aqui para ficar melhor para a gente calcular. 14H é igual a 392. Troca sinal, Michele? Não, porque eu só inverti os lados aqui. Eu não passei um para o lado do outro, tá? Eu inverti os lados. Se 392 é igual a 14H, 14H é igual a 392. Então, aqui, H, né, vai ser igual a quem está do outro lado da igualdade, 392, dividido por quem acompanha ele, que é o 14. Então, H vai ser igual a... A gente agora tem que calcular essa divisão. 392 dividido por 14. Por 1 dá 14, acho que vai mais. Por 2 dá 28. E por 3 dá quanto? Por 3 dá 42, né? Então, 42 passa. Então, aqui eu considero 2, que dá 28. 9 menos 8, 1. 3 menos 2, 1. 11. 11 não divide 14, né? Então, desce o 2. 14 para 112, vamos ver. Vai um palpite aí. Qual o palpite para 14 para 112? 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8. Com 3, 11. 112. Uma mosca, 8. 112, 0. Então, 28. Então, a altura desse triângulo, né, desse terreno triangular, é de 28 metros. Só 28 metros, que é a altura, não é a área, tá? Então, não coloca quadrado. Beleza até aí? Pegou? Uhum. Observa. Deixa eu apagar essa conta aqui para ver o que aqui tem aqui na outra questão. Durante visita na obra, o engenheiro responsável constatou que havia uma distorção nos ângulos do desenho da garagem. A ideia é que a garagem tenha formato de retângulo, com ângulos de 90 graus. O retângulo, né, por sua propriedade, por sua geometria, ele tem ângulos de 90 graus. Isso a gente viu um pouquinho antes. Entretanto, ele verificou que dois ângulos do quadrilátero, que demarcam o desenho, mediam 95 e os outros dois, 85 cada. Os ângulos 95 e 85 graus são classificados, respectivamente, como... Eu tenho... Lembra das classificações? Reto, agudo e obtuso. 95 é qual deles? Lembra? É reto? Reto é 90 graus cravado. Obtuso. Obtuso, maior que 90 graus. Então, aqui é um obtuso. E 85, ele é o quê?
obtuso é menor que 90 graus, ou 85 é menor que 90 graus, então ele é agudo. Então, aqui, sobre a posição relativa entre duas retas em um plano, associe corretamente as colunas a seguir. Então, aqui, a gente tem o seguinte, tem as retas que eu falei, né, anteriormente, e tem as definições, e a gente vai marcar quem é cada uma. Então, aqui a gente tem retas concorrentes, paralelas e coincidentes, tá? Então, a definição. Retas que não possuem ponto em comum. A gente viu na aula de ontem. Quais são as retas que não possuem ponto em comum dessas três? E aí? Lembra? Vou desenhar aqui elas. Concorrente e retas coincidentes. Então, aqui, ó, retas que não possuem pontos em comum, vai ser o quê? A paralela, né? Ela não possui nenhum ponto em comum, ela não se toca. Então, dois aqui. Retas que possuem infinitos pontos em comum. Infinitos pontos em comum é a coincidente, que é uma reta em cima da Coincidente. outra, né? Então, É, essa aqui, eu lembrei. três. E a reta que possui um único ponto em comum vai ser a concorrente, né? Que vai ser ali o meio do Concorrente. cruzamento. Um. Então, aqui, 2, 3, 1, letra B. E para terminar a geometria plana, analise a forma geométrica a seguir, sabendo que a medida dos lados dessa figura foi dada em centímetros, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a parte maior, tá aqui, é o meu Dzão, vale 16, tá vendo? E o meu Dzinho, então essa daqui é a fórmula do losango. Então, eu tenho área do losango vai ser igual a 16 mais 12 dividido por 2. 16 mais 12, 28. Dividido por 2. Poxa. Analise a forma que está em centímetros. Ok, em centímetros aqui tem 12. D. Aqui está 16, 12. Aqui é igual a 14. O que é que tem de errado? Aqui ele não fala outra diagonal maior. Ah, claro, estou somando. É multiplicando. Borracha, cadê? 16 vezes 12. Aqui dá 12. 3, 2, 9. 192. 192 por 2. Dá quanto 192 por 2? E aí? 192 dividido por 2 vai dar 9, que dá 18. Sobra 1, 2, 6, 96. Tem resposta agora? Tem. Agora tem resposta.
96 centímetros quadrados. Então, a área que eu estava somando, mas é multiplicando, tá vendo? Às vezes a cabeça da professora buga também. Peguei as duas Normal. diagonais, multipliquei e dividi por 2. Então, 96 centímetros quadrados. Simples assim. Tranquilo? Vou entrar em geometria espacial, viu? Volume agora, volume. Aff, Maria. Eu acho que eu vou tomar um menor ali, mas pode falar, né? Calma, falta pouco para você tomar o menor. Tenha fé. Se for tomar um menor, traga para a professora, viu? Então tá. Se não- Se eu não Sem puder gastar. beber, então nem vá. Nem vá. Geometria espacial. O que é que muda, Michele? Agora eu tenho corpo, eu tenho volume, tá? Então, pense lá nas pirâmides do Egito, tá? Tem corpo, não é só um triângulo. Ela tem um corpo, volume, tá? Pense numa xícara, tá? Uma xícara convencional. Lembra o cilindro. Deixa eu ver o que mais. Ah, um livro, né? Tem volume Bola, agora, tanto. Então, várias coisas, né? Uma bola, uma esfera, né? Então, a celular. geometria, o celular, tudo tem volume agora, tá? Tem cor. Então, a geometria espacial corresponde à área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões, tá? De modo geral, a geometria espacial pode ser definida como o estudo da geometria do espaço. E ela é capaz de determinar, por meio de cálculos matemáticos, o volume deste mesmo objeto, ou seja, o espaço ocupado por eles, tá? Então, a gente tem forma aí de volume. Claro que tem volumes que não são uniformes, assim, né? Que não tem uma forma exata, que a gente utiliza é, cálculos mais avançados, tá? Mas não é o caso para vocês. Então, aqui são algumas características da geometria espacial. Estuda os objetos que possuem mais de uma dimensão e ocupam lugar no espaço, obviamente. Por sua vez, esses objetos são conhecidos como sólidos geométricos ou figuras geométricas. Então, a gente tem como exemplo prisma, cubo. Sabe o cubo mágico, que é aquele quadradinho, né? Ele tem a face de um quadrado, mas ele tem volume? Pronto, cubo mágico. Hum, Um paralelepípedo, né? Um livro, por exemplo, é um paralelepípedo, tá? A pirâmide, lembra lá da pirâmide do Egito? Um cone, o cone eu lembro logo do chapeuzinho de aniversário, né? Um cilindro eu não tenho aqui nada parecido. A caneca pode ser uma aproximação de um cilindro, tá? O cilindro é maiorzinho que um cilindro. E a esfera, né? A nossa bola de futebol, a nossa gude, né? A bola de futebol ela ainda tem um achatamento leve. A gude não tem. Então é uma esfera. Então todos eles têm corpo, tá? Então aqui são alguns exemplos, tá? Diversos. Quais são as principais, professora? A principal, paralelepípedo. Tem que saber o que é um paralelepípedo. Lembra do retângulo com corpo, tá? O paralelepípedo nada mais é que um retângulo com corpo. Lembra do paralelepípedo da rua, tá? Que a gente ah, tropeça. Pronto. Cilindro, cilindro, tá? Cilindro de gás, cilindro de qualquer coisa. Um tubo. Um tubo é um cilindro, tá? esfera, Anel não costuma se utilizar muito não, tá? Em provas, mas anel é um corpo também, anel que a gente usa. Um prisma hexagonal. Michele, que de acha um prisma hexagonal? Lembra da nossa xingou tudo. figura lá, um pentágono? Agora imagine que você sobe esse pentágono, tá? Ficaria um prisma, só que de pentágono, ok? Aí, no caso, é aquela figura do pentágono, só que com seis lados, ou seja, é um hexágono, né? Então, eu fui dando corpo àquele hexágono, ele foi crescendo, tá? Então, prisma hexagonal. Ahn, esfera, né? A gente já viu. O dodecaedro, a gente também já viu em uma questão de lógica, não, de combinação, né? A pirâmide quadrada. Michele, por que é uma pirâmide quadrada? Porque a base dela é quadrada, tá? Se eu pegar e olhar ela embaixo, ela é um quadrado. A gente tem a pirâmide triangular, que a base é um triângulo, tá?
Aí tem esse octaedro, que também não cai muito. O cone é comum. Um prisma pentagrâmico não é comum de ser utilizado, então. Um cubo. O cubo é o clássico, né? O cubo é o cubo mágico. Lembra do cubo mágico que a gente faz, né? As coisinhas lá. O cubo, que é o quadrado expandido, né? O volume. Um prisma triangular, tá? O prisma triangular é o triângulo expandido também, tá? Um toroide. O toroide lembra até um pouco o anel, só que note que ele é circular, né? O toroide é circular. Nesse caso, aquele anel, ele não é circular. Que eu falo assim, a superfície dele, tá? Ele forma um círculo, mas ele tem o achatamento em cima. O toroide não, o toroide ele é todo circular, como se eu pegasse um tubo e unisse, né, as duas extremidades. O icosaedro é uma meia esfera. Meia esfera é só cortar a esfera no meio, tá? Então, aqui os principais que tem que saber: paralelepípedo, cilindro, esfera, pirâmide quadrada, cone, cubo. Prisma triangular, não vejo cair muito, não. Pronto, esses aqui que eu marquei são os principais, tá? Então, vamos aqui seguir. Ops, passei demais. Então, os sólidos geométricos, tá? Ah, eles são, em sua forma, né, polígonos, né? Polígonos de vários lados, né? São figuras fechadas formadas por segmentos de reta, sendo caracterizados pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados. De acordo com o número de lados, a figura é nomeada. Michele, o que é tudo isso? Face. Face é a forma que dá a ele, tá? Face, por exemplo, o cubo. Qual é a face do cubo? A face do cubo é um quadrado, tá? Então, a face dele está aqui. Aqui eu tenho outra face, ok? Então, face é isso aí. Aresta. São os segmentos de reta que limitam suas faces. Então, o que é aresta? Aresta é o meu desenho, ó. Aqui, ó, eu tenho aqui o lado. Então, aqui eu tenho uma aresta. Aqui eu tenho uma outra aresta, tá bom? Aresta, porque está unindo. Imagine que aqui eu tenho um quadrado embaixo, um quadrado em cima, e eu uno esses dois quadrados, tá? Cada ponta do quadrado está sendo unida por uma aresta, tá? E essa aresta vai ter uma altura, né? No caso do cubo, vai ter a mesma altura do tamanho do lado desse quadrado. O que é o vértice? O vértice é a junção dos pontos, tá? De interseção dessas arestas. Então, aqui, ó, eu tenho a junção de duas arestas, tá? De duas ou mais. Eu tenho três. Então, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro vértice, aqui eu tenho outro vértice. Onde eu tiver essa quina, é vértice. E a base, tá? É o que dá sustentação à sua face, né? Então, no caso aqui, é um próprio quadrado, é uma base aqui, tá? No caso aqui do cilindro, eu tenho uma base circular e tenho uma face, ok? O cilindro, a gente vê o cilindro daquele jeito, né? Mas e qual que é a face dele, né, Michele? Então, para compreender como é feito o cilindro, a base dele, tá? É um círculo. Ele tem uma base em forma de círculo e em cima em forma de círculo. Então, toda a forma, ela é feita, né? Digamos assim, é como se eu expandisse aquilo ali, né? Eu tenho um círculo embaixo, um círculo em cima e vou construir aquilo ali no mesmo formato do círculo, tá? O cubo, a mesma coisa. Eu tenho um quadrado em cima, um quadrado embaixo e vou erguer ali a minha estrutura, né? Ah, e assim por diante. De qualquer forma, ela vai começar e terminar do mesmo jeito, né? Mais ou menos. Exceto no caso do triângulo, assim, né? Que a gente pode ter uma base quadrada, mas eu vou seguir com um triângulo, eu vou puxar para o mesmo ponto. Eu vou centralizar um ponto desse quadrado e vou puxar o meu triângulo. Então, aqui no cilindro, o que é que eu tenho? A área do cilindro, para eu poder calcular a área, né? Porque no cilindro a gente não calcula só a área
ou só volume, né? Na parte espacial, a gente não calcula só volume, a gente calcula área e volume. A área você entende como sendo uma casca bem fina de como ele é feito, tá? E o volume é o preenchimento dessa parte oca, tá? Digamos assim. É o preenchimento dessa forma. Então, quando eu, né, coloco aqui o desenho do meu cilindro aberto, né? Eu tenho dois círculos, né? Porque eu tenho a base e a parte superior, e eu tenho esse retângulo que é do tamanho da circunferência, que vai percorrer esse círculo até fechar e formar o cilindro. Então, a área total vai ser a área lateral, mais a área da base, mais a área da outra base, né? Que chama aqui a parte superior. Então, para eu calcular essa área, eu tenho que calcular a área dessa parte, a área dessa e a área dessa, tá? Sendo que essas duas são iguais, as seis são iguais. Então, aqui eu tenho πr ao quadrado. E eu sei que essa parte aqui do retângulo equivale a 2πr, mas 2πr não é o comprimento da circunferência? É, por isso mesmo. Como esse retângulo ele tem que envolver esse círculo aqui certinho, então é do tamanho da circunferência do círculo, tá? Então, 2πr é essa área aqui. Então, eu vou ter que a área desse retângulo vai ser 2πr, que é esse lado dele, vezes essa altura aqui, base vezes altura, tá? Então, assim, a gente determina a área total de um cilindro, tá? Que é o 2πr, vezes o H mais R. O volume. O volume, é, todo cilindro possui uma base no formato da circunferência, certo? De raio R e uma altura H. Seu volume é feito através da multiplicação entre a área da base, certo? A área da base no formato circular e a medida da altura. Então, pense no cilindro, tá? Eu tenho embaixo a base, que é um círculo, está aqui desenhado, tá? Aqui é o círculo, e eu tenho uma altura, né? Aqui ele se desenvolveu nessa altura. Então, aqui, por exemplo, ó, deixa eu voltar uma imagem. Então, aqui, ó. Então, aqui eu tenho o círculo, tá? O volume dele é como se eu fosse crescendo isso aqui a cada unidade, sabe? Eu fui botando um círculo em cima de outro círculo, em cima de outro círculo, até que ele chegou nessa altura, tá? Então, vai ser a área da base vezes essa altura aqui, o quanto ele subiu, tá? Aí eu tenho o volume. O volume, se eu tenho a área em centímetro quadrado, metro quadrado, meu volume vai ser em cúbico, tá? Centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, ok? Aí é meu volume. Então, quando eu tiver lá a unidade elevada ao cubo, eu tenho o valor. Beleza? Então, aqui eu tenho o πr ao quadrado, que é a área da circunferência, vezes a altura desse cilindro, tá bom? Esse daqui é o volume do cilindro. Se tiver em centímetro cúbico, metro cúbico, e assim vai. Então, aqui é um resumão, tá? Do volume que eu achei. É, já aparece aqui, né? As principais figuras e a fórmula da área e a fórmula do volume. Então, no caso de um prisma, tá? No caso de um prisma, o volume vai ser a base vezes a altura, que tem esse prisma, né? Digamos, um retângulo, né? Ou um hexágono. Qual que é a base dele, qual é a altura dele, tá? Como se a gente estivesse fazendo uma área, vezes a altura que ele se transformou, né? Lembra que eu tenho uma figura embaixo, a mesma figura em cima e que ela foi projetada. E a área total vai ser, como é que se diz? Duas vezes
essa base vezes a altura da figura geométrica plana, mais a área do, mais a área AL, deve ser aqui do volume. Aqui tem do paralelepípedo, tem do cubo, o cilindro que a gente acabou de ver agora, tá vendo? 2πr vezes a altura, que é h, né? A pirâmide, cone, esfera. A esfera tem que gravar, tá? A esfera é comum. Esfera, cilindro, esses dois aqui, tá? E a esfera, essa fórmula aqui, 4/3 de πr ao cubo, tem que gravar. E a área, 4πr ao quadrado, também tem que gravar. Deixa eu ver quanto que falta para terminar isso aqui. Falta, acho que bastante questões, né, para eu terminar. Então, eu vou deixar para terminar amanhã. Provavelmente eu não vou resolver todas as questões amanhã, porque amanhã eu quero finalizar com estatística, tá certo? Então, eu vou fazer algumas questões e falar um pouco de estatística. Provavelmente a gente estenda um pouco amanhã para poder dar tempo, tá certo? Tá certo. Venha com Beleza. todo o gás amanhã, traga um café para a professora, tá? O café Traga eu trago. Agora o gás um menor. eu vou ficar devendo. Poxa, Eu, tá eu quero. otimado. O gás eu quero. Agora, se eu vou Tem que conseguir chegar com tanto gás. pegar essa animação para a gente finalizar, encerrar. Poxa, não quero Tá ninguém certo. borocochô, não. Quero todo Eu mundo vou, eu vou animado. comprar um foguete. Vou comprar um foguete na hora, eu Pronto, solto o foguete aqui e pronto. Viu? tá certo. Tá Mas venha. certo. Ah, eu tô aqui. Muito, Vai em Deus. muito obrigada pela participação. Uma boa noite, melhoras. Nada, obrigado. Eu Boa quero noite aqui também. todo mundo aqui amanhã, no encerramento, se pudesse fazer a festa, né? Às vezes a É gente um encerrava lá, bolozão, né? cada um levava uma coisa e fazia encerramento nas minhas turmas, É. né? Mas remoto Uhum. eu perco um pouquinho disso, né? De É, ter mas essa quem sabe, né? aproximação, Quem de ter sabe essa no dia. aproximação dele. Quem sabe Qualquer no coisa a dia gente do marca todo tom. mundo, um café em algum lugar, tá tudo certo, É, certeza. né? Tá bom então. Tá Beijão, boa bom. noite, fica com Deus. Beijo, boa noite, tá? Você também. Ah, obrigado. Tchau. Tá?